E aí, meus amigos, vamos acompanhar aí no debate da Globo News. O Joel escancarou a perseguição política que vem havendo acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro, que segue aí em prisão domiciliar. A PGR já pediu que não há necessidade do presidente Bolsonaro seguir com essa prisão domiciliar, mas o ditador de toga do Alexandre de Moraes insiste em continuar com o presidente Bolsonaro aí nessa prisão domiciliar. E o Joel escancarou na cara das militantes aí da Globo, ficaram aí sem ter o que falar, e o Joel escancarou a perseguição política. Vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Eu queria fazer um pedido para você de direita, deixa aqui o seu like, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, que vai estar nos ajudando demais. Esse canal de direita é importante, você de direita fazer essa fortalecer os canais de direita, beleza? Tamo junto e vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Do ex-presidente Jair Bolsonaro para revogar a prisão domiciliar e outras medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes argumentou que a prisão domiciliar de Bolsonaro é necessária para evitar o risco de fuga. Marina Franceschini, explica para a gente então. A Procuradoria-Geral da República já tinha apontado esse risco de fuga, né? E também o ministro Alexandre de Moraes falou que é preciso assegurar o cumprimento da lei, porque medidas cautelares já teriam sido descumpridas na avaliação do ministro anteriormente, né? Então ele achou que a prisão tem que ser mantida. Agora, claro que isso deu muita repercussão aqui em Brasília, né? Os apoiadores políticos do ex-presidente Bolsonaro dizendo que ele é um perseguido, que ele é vítima do sistema, porque não tem como você defender uma tese de que, não havendo denúncia, ainda assim a prisão domiciliar dele deve ser mantida. Então, vai muito nesse sentido. Inclusive, criminalistas, eu conversei com alguns criminalistas hoje, juristas, eles estão ali debatendo, né, desde que não houve a denúncia em relação ao ex-presidente Bolsonaro, e houve sim a denúncia em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro e ao jornalista Paulo Figueiredo. Então, a defesa deles, do ex-presidente Bolsonaro, falando basicamente isso. Se você não tem a denúncia, você não tem por que manter cautelar, não tem por que manter prisão. E aí, conversando com autoridades, com investigadores, né, que estão ali acompanhando todo o andamento desse inquérito a respeito da coação, da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro e de como o ex-presidente Bolsonaro seria o principal beneficiário, porque Bolsonaro está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro está buscando exatamente anistia para o pai dele, um libera geral para o pai dele, Jair Bolsonaro. Então, ele seria o principal beneficiário. Aí, as autoridades que estão envolvidas com a investigação, eles dizem, olha, ele foi indiciado. Então, se ele foi indiciado, pode ser que mais para frente surja uma nova denúncia, embora alguns criminalistas digam, é muito estranho ter uma denúncia em separado, né? Primeiro uma denúncia em relação a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, para mais tarde, eventualmente, vir uma denúncia em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que os investigadores estão dizendo é que a própria Procuradoria-Geral da República já apontou possíveis, eventuais novos procedimentos diante de informações novas e tal. E tem um segundo cenário que foi apontado também por juristas, que é a questão de surgimento de um eventual fato novo ligado ao inquérito da trama golpista, porque nesse caso o ex-presidente Bolsonaro já foi condenado, o julgamento já aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas não acabou, não transitou em julgado. Então, assim, inclusive os advogados podem até tentar aqueles embargos infringentes para atrasar, até para polemizar, para obrigar o Supremo a falar sobre o assunto, mesmo que a dissidência não tenha sido grande. Foi só uma dissidência, 1-4 placar. Então, eles vêm nesse cenário e até um criminalista chegou a dizer, olha, não interessa se é direita ou esquerda, regra é regra e vale para todo mundo. Então, há críticas também em relação a essa manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente. Sobre isso que o Joel quer falar também, né, Joel? Exato. O Bolsonaro era alvo de um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira, coação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas, decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja num futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então, cria-se uma situação
que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligada àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu. E vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar, o inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta de grande parte do que seria o tal do risco da fuga dele. Flávia? Eu conversei com algumas pessoas ligadas à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para pensar um pouco nos próximos passos, né? Ainda estão estudando qual vai ser a estratégia, mas uma é um agravo à primeira turma e, portanto, recorrer aí a um colegiado, né, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para submeter essa decisão do ministro Alexandre. Outras são os chamados embargos de declaração, justamente por conta dessa divergência em relação a ele estar sob cautelares e sob prisão domiciliar em razão de um inquérito pelo qual ele não foi denunciado e o fato dele ter respondido em liberdade ao processo da trama golpista pelo qual ele está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Então há um desalinho, né, uma assimetria entre os procedimentos. Por outro lado, eu acho importante sublinhar que o ministro Alexandre de Moraes acolhe a posição da Procuradoria-Geral da República. Ele diz que houve o pedido de relaxamento da prisão domiciliar e das cautelares e que na sexta-feira, dia 10, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido da defesa, por duas razões. Uma, o descumprimento seguidos de medidas cautelares, e eles citam 3 ou 4 episódios em que Bolsonaro violou cautelares que lhe foram impostas. O outro é o risco de fuga, que também aparece a partir do inquérito, Marcelo e amigos, do inquérito dessa investigação de obstrução no curso do processo. Vocês vão lembrar daquele pedido que foi encontrado junto com a quebra de sigilo, né, de Jair Bolsonaro, uma petição, um pedido de asilo a Javier Milei, presidente da Argentina. Em razão desses dois fatos, ainda que não haja denúncia no caso de obstrução, eles vêm à Procuradoria e o ministro Alexandre de Moraes acolheu risco de fuga e de descumprimento das cautelares e, por isso, a manutenção tanto da prisão domiciliar, mais gravosa, né, de medidas gravosas, assim que ele se expressa na decisão de 4 páginas, em relação à domiciliar e aos cautelares, lembrando que ele já está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista e vários condenados do 8 de janeiro fugiram do país. Há essa referência na decisão. Marcelo. Só para a gente encerrar esse assunto, quando você ouve investigadores e quem acompanha também, na questão da obstrução de justiça, em que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já foram denunciados, os entendedores dizem que isso não está concluído. Então, que Bolsonaro e Silas Malafaia, que também fazem parte dessa investigação, ainda podem, de alguma forma, serem denunciados ou não. Não há uma conclusão disso tudo. Então, pode não ter sido no primeiro momento, mas dentro do processo legal ainda há tempo para que isso aconteça, se a Procuradoria achar que isso é necessário. Aqui a gente vai ver um avanço na negociação comercial, né? E por que isso? Porque se a intenção do Trump fosse manter tudo como estava, fosse manter as tarifas, fosse talvez até vir mais sanções contra autoridades brasileiras,
ele não precisava ter feito nada. O fato de que ele fez todo esse movimento de elogiar o Lula, valorizar o Lula, marcar conversas, abrir o caminho para o nosso chanceler conversar com o secretário de Estado, tudo isso indica que, de fato, há uma abertura para mudança, provavelmente nessa área comercial, porque foi muito irracional, do ponto de vista econômico, a maneira como os Estados Unidos tratou o Brasil. Então, provavelmente tem algum espaço, café e carne. Talvez, como a Marina levanta, uma redução geral do tarifaço seria bastante interessante. Agora, eu estou curioso para saber em que pé vai ficar o outro lado dessa discussão, né? Que o Lula conseguiu mencionar, inclusive, na conversa telefônica com o Trump, né? A questão das sanções contra autoridades brasileiras. Claro que não é algo que a gente pode trazer assim, que pode desviar do foco, pode criar um atrito. Nosso foco agora é reduzir realmente as tarifas da parte comercial. Mas cria-se uma situação que, imagina se os Estados Unidos agora como aparentemente o Trump parou de falar de Bolsonaro, de esquece esse tema, mas a gente tem autoridades brasileiras sancionadas. E aí? Como é que a gente vai fazer para caminhar um pouco e sair dessa situação, né? Enfim, não sei como é que isso vai ser tratado, mas acho que essa conversa com o Rubio vai ser um primeiro momento para sentir até onde vai a ambição americana de transformar essa relação, né? Porque acredito que na parte comercial a gente vai ver algum avanço. Mas tem uma outra parte ali que não basta os Estados Unidos parar de falar, que ela fica, né? As sanções ficam, a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E por falar nessas outras partes, depois do intervalo, vamos te contar que a defesa do ex-presidente Bolsonaro... Meus amigos, acompanhamos aí a mídia falando sobre a prisão aí domiciliar do presidente Bolsonaro, que já vem se estendendo aí há algum tempo, de não tem mais justificativa, porque a PGR já pediu que não há necessidade, mas por capricho e perseguição e maldade, ódio, o Alexandre de Moraes tem contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, de estar mantendo essa prisão, esse sequestro aí do presidente Bolsonaro, para tentar humilhar o nosso presidente Bolsonaro. Vimos também eles falando aí sobre o encontro que vai ter com Mauro Vieira e o Marco Rubio, e eles estão aí apostando todas as fichas e eles vão ter uma decepção terrível. O presidente americano, claro, está preocupado com a economia, e é muito bom isso, que ele esteja preocupado com a economia. O mercado brasileiro também não pode ser prejudicado, isso é importante. Mas há muita questão política que precisa ser revista, e eles estão indo, não vai colocar a questão política, não vai colocar a questão judiciária, vai sim, vai ser colocado em xeque. O presidente americano é um grande negociador, o Marco Rubio também é um grande negociador, o principal negociador dos Estados Unidos. Acabaram de firmar o acordo de paz histórico entre o Hamas, a guerra que estava acontecendo com Hamas e Israel, e foi feito um acordo histórico aí, todos estamos vendo, e com o Brasil não vai ser diferente, porque estamos diante dos maiores negociadores do planeta, e tudo que vem acontecendo, as injustiças, a perseguição com a direita brasileira, a democracia sendo violada gravemente. O Alexandre de Moraes, um dos assessores do presidente americano, já falou que só vai parar quando vê o Alexandre de Moraes preso. É isso que ele disse claramente, que só vai parar quando o ministro Alexandre de Moraes estiver preso por todos os crimes que ele está cometendo durante todos esses anos. E é isso que a gente vai ver. O Alexandre de Moraes não vai demorar muito. O Alexandre de Moraes, ele vai ser preso e vai pagar por cada ato que ele fez contra o presidente Bolsonaro, contra essas pessoas que estão aí presas com penas abusivas do 8 de janeiro. Algumas delas perderam a vida, estão perdendo aí a criação dos seus filhos, dos seus netos, são senhorinhas e senhores aí presos de uma forma muito cruel. O Alexandre de Moraes, ele vai pagar muito caro por tudo que ele está fazendo durante todos esses anos. E galera, eu queria fazer um pedido para você. Muita gente aqui acompanha nosso canal, não é inscrito no nosso canal. Não custa nada, você não vai pagar nada em se inscrever no nosso canal. É muito importante você se inscrever e fortalecer este canal de direito. Se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like, é muito importante seu like para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas.
eu também quero fazer um pedido para você. Deixa aqui seu comentário contra o Alexandre de Moraes, esse perseguidor político do Brasil, esse violador de direitos humanos. Tamo junto e até o próximo vídeo.